Os ingredientes principais incluem abdômenes de formigas saúvas, mandioquinha, cebola e alho, manteiga ou azeite, caldo de legumes e creme de leite, opcional, são utilizados para o preparo. Sal, pimenta do reino, opcional, e noz moscada são utilizados para temperar o prato. A salsinha fresca é utilizada para finalizar e decorar o prato. A combinação desses ingredientes resulta em um prato único e saboroso. A parte comestível das formigas saúvas é o abdômen, que deve ser separado do resto do corpo. A cabeça e as asas das formigas saúvas não são utilizadas para consumo. O descarte adequado da cabeça e das asas garante a segurança alimentar. O abdômen das formigas saúvas é rico em proteínas e nutrientes essenciais. A separação correta das partes da formiga evita a ingestão de substâncias indesejadas. A culinária tradicional valoriza o sabor único e os benefícios nutricionais do abdômen da formiga saúva. A lavagem cuidadosa das formigas em água corrente remove impurezas. O processo de lavagem garante a remoção de partículas estranhas das formigas. A água corrente é essencial para uma limpeza eficaz das formigas. A limpeza das formigas é um passo importante na preparação para o consumo. A remoção de impurezas garante a segurança e a qualidade das formigas como alimento. A água corrente ajuda a remover resíduos e sujeiras das formigas. A secagem das formigas com papel toalha é um passo crucial para garantir a crocância durante a fritura. A umidade excessiva nas formigas pode comprometer a textura final após a fritura. O papel toalha remove o excesso de água, preparando as formigas para uma fritura uniforme e crocante. A crocância é um atributo desejável na culinária de formigas, influenciada diretamente pelo processo de secagem. A secagem adequada das formigas evita que o óleo espirre durante a fritura, garantindo segurança e qualidade. A frigideira é aquecida em fogo médio. O aquecimento da frigideira é um passo preparatório essencial para cozinhar. Manteiga derretida ou azeite de oliva são frequentemente usados para preparar a superfície da frigideira. A gordura cria uma camada antiaderente e ajuda a transferir calor uniformemente. O uso adequado de gordura previne que os alimentos grudem e melhora a qualidade da cocção. As formigas são adicionadas a uma frigideira quente. A adição de sal realça o sabor das formigas durante a fritura. O calor da frigideira cozinha as formigas, alterando sua textura e sabor. A fritura das formigas é um método de preparo tradicional em algumas culturas. As formigas são salteadas continuamente para garantir uma textura crocante. O processo de saltear dura entre 5 a 7 minutos para garantir que as formigas fiquem estaladiças. O calor constante e a movimentação na frigideira contribuem para a crocância das formigas. A textura estaladiça é um indicador de que as formigas foram devidamente salteadas. Saltear as formigas realça seu sabor e proporciona uma experiência gastronômica única. O superaquecimento do óleo de cozinha pode causar queimaduras graves e incêndios. A alta temperatura do óleo danifica os alimentos, alterando seu sabor e valor nutricional. Fritar alimentos em óleo excessivamente quente produz compostos tóxicos prejudiciais à saúde. O ponto de fumaça do óleo é um indicador crucial para evitar o superaquecimento e a degradação. Utilizar um termômetro de cozinha garante o controle preciso da temperatura do óleo durante a fritura. A pimenta do reino moída na hora pode ser adicionada como tempero opcional para formigas. A adição de pimenta do reino realça o sabor das formigas, proporcionando uma experiência gastronômica única. O frescor da pimenta do reino moída na hora contribui para um aroma e paladar mais intensos. O tempero com pimenta do reino é uma escolha pessoal que pode complementar o sabor natural das formigas. O papel toalha é utilizado para absorver o excesso de gordura das formigas fritas. A remoção da gordura melhora a textura e o sabor das formigas fritas. A absorção da gordura é um passo importante no preparo de formigas fritas. O papel toalha age como um filtro, removendo o óleo superficial das formigas.
A utilização de papel toalha resulta em um produto final mais saudável e saboroso. As formigas crocantes são cuidadosamente reservadas para a montagem final do prato. A textura crocante das formigas adiciona um elemento surpresa e contraste ao prato. A reserva das formigas garante que elas mantenham sua crocância até o momento de servir. A adição das formigas crocantes é o toque final que eleva a experiência gastronômica. Este ingrediente inusitado demonstra a inovação e criatividade na culinária contemporânea. O uso de formigas crocantes reflete uma abordagem sustentável e consciente da gastronomia. A mandioquinha é preparada removendo sua casca externa. Após descascada, a mandioquinha é picada em pedaços menores. A cebola passa pelo mesmo processo de picagem, sendo cortada em cubos. O alho também é picado finamente para liberar seu aroma. Todos os vegetais picados são reunidos em uma tigela, prontos para o cozimento. O preparo dos vegetais é uma etapa fundamental no processo culinário. Em uma panela média, a manteiga é derretida. Cebola picada é adicionada à manteiga derretida na panela. A cebola é refogada até ficar translúcida. O refogado de cebola é uma técnica culinária básica para realçar o sabor. O alho picado é adicionado à panela. O alho é refogado por 1 minuto. O alho refogado libera um aroma perfumado. O refogado realça o sabor do alho. O alho refogado é um ingrediente essencial em muitas receitas. A mandioquinha picada é incorporada à panela para iniciar o processo de refogadura. O refogado da mandioquinha envolve o cozimento em calor moderado para realçar seu sabor. O processo de refogar a mandioquinha dura alguns minutos para garantir a cocção adequada. Refogar a mandioquinha contribui para a caramelização dos açúcares naturais, intensificando o sabor. A mandioquinha refogada serve como base para diversos pratos, agregando sabor e textura. O caldo de legumes é adicionado à panela. O caldo deve cobrir completamente a mandioquinha para cozinhar uniformemente. A quantidade de caldo adicionada garante o cozimento adequado da mandioquinha. O caldo de legumes fornece sabor e umidade durante o cozimento. A adição do caldo é uma etapa crucial na preparação da mandioquinha. O sal é um tempero essencial usado para realçar o sabor dos alimentos. A noz moscada adiciona um aroma e sabor quente e ligeiramente picante ao caldo. A mandioquinha, também conhecida como batata baroa, contribui com um sabor adocicado e textura cremosa. A combinação de sal, noz moscada e mandioquinha cria um caldo equilibrado e saboroso. O tempero adequado realça os sabores naturais dos ingredientes no caldo. O processo de temperar o caldo envolve adicionar sal e noz moscada na proporção correta para equilibrar o sabor. A mandioquinha cozinha em fogo médio-baixo para garantir um cozimento uniforme. O uso de uma panela semi-tampada ajuda a reter calor e controlar a umidade durante o cozimento. O tempo de cozimento da mandioquinha é de aproximadamente 20 minutos, dependendo do tamanho e da variedade. A mandioquinha está cozida quando atinge uma textura macia, facilitando a sua utilização em diversas preparações. Cozinhar a mandioquinha adequadamente garante a preservação de seus nutrientes e sabor. A maciez da mandioquinha cozida pode ser verificada através da facilidade com que se desfaz ao ser pressionada. O ponto ideal de cozimento da mandioquinha é atingido quando sua estrutura se torna tenra e se desmancha com leve pressão. A textura desmanchando da mandioquinha indica que o amido foi completamente gelatinizado durante o cozimento. A verificação da maciez é crucial para garantir a qualidade e o sabor ideal da mandioquinha em diversas preparações culinárias. O mixer de mão é uma ferramenta essencial para transformar a mandioquinha cozida em um creme liso e homogêneo. Antes de usar, verifique se o mixer está limpo e montado corretamente para garantir a segurança e a eficiência no preparo. A imersão correta do mixer na panela é crucial para evitar respingos e garantir que toda a mandioquinha seja processada uniformemente. Ao ligar o mixer, comece com uma velocidade baixa
e aumente gradualmente para evitar que o creme espirre para fora da panela. Após o uso, o mixer deve ser desmontado e lavado imediatamente para evitar o acúmulo de resíduos e prolongar sua vida útil. A mandioquinha cozida passa por um processo de batimento para alcançar uma textura cremosa. O objetivo do batimento é obter um creme liso, sem grumos ou pedaços. A homogeneidade do creme é essencial para a utilização em diversas receitas. O processo de batimento garante a uniformidade da textura e sabor. A mandioquinha batida resulta em um creme versátil para diversas aplicações culinárias. O caldo de legumes pode ser adicionado gradualmente para ajustar a consistência desejada. A consistência ideal é alcançada através da adição controlada de líquido. O uso de caldo de legumes garante a manutenção do sabor e valor nutricional. Ajustar a consistência é um passo crucial para a qualidade final do prato. A consistência desejada varia de acordo com o tipo de prato e preferência pessoal. O creme de mandioquinha é delicadamente retornado à panela. O fogo baixo sob a panela garante um aquecimento suave e uniforme do creme. A temperatura controlada evita que o creme ferva e perca sua consistência ideal. O retorno à panela permite um ajuste final do tempero e da textura. O creme de mandioquinha é mantido aquecido para servir, preservando seu sabor e cremosidade. O creme de leite, se utilizado, é adicionado à preparação. Após a adição, o creme de leite deve ser misturado completamente aos demais ingredientes. É crucial evitar que a mistura com creme de leite ferva após a adição. A mistura homogênea garante a incorporação do sabor e textura do creme de leite. O ajuste final do tempero envolve a correção do sal para alcançar o sabor ideal. A noz moscada pode ser adicionada em pequenas quantidades para refinar o sabor do prato. O objetivo é equilibrar os sabores para atingir um perfil gustativo desejado. Ajustes precisos garantem que o prato atinja o sabor ideal antes de ser servido. Pratos fundos, conhecidos como cumbucas, são recipientes ideais para servir cremes devido à sua profundidade. O design côncavo das cumbucas facilita o consumo de cremes, evitando derramamentos e mantendo a temperatura ideal. A variedade de tamanhos de cumbucas permite servir porções individuais ou para compartilhar, adaptando-se a diferentes necessidades. Cumbucas podem ser feitas de diversos materiais, como cerâmica, porcelana ou vidro, cada um com suas propriedades de retenção de calor. A escolha da cumbuca ideal influencia a apresentação e a experiência gastronômica ao servir cremes. O uso de cumbucas valoriza a culinária, proporcionando uma forma elegante e funcional de servir cremes e sopas. O creme de mandioquinha é um prato quente e reconfortante, ideal para os dias frios. A mandioquinha, também conhecida como batata baroa, confere ao creme uma textura cremosa e um sabor levemente adocicado. O preparo envolve cozinhar a mandioquinha até ficar macia e, em seguida, processar lá até obter um creme liso e homogêneo. Temperos como sal, pimenta e noz moscada realçam o sabor natural da mandioquinha no creme. O creme de mandioquinha pode ser servido como entrada ou prato principal, acompanhado de croutons, queijo ralado ou ervas frescas. Formigas saúvas crocantes são adicionadas como cobertura em um creme. A adição de formigas saúvas oferece uma textura crocante e um sabor único ao prato. A combinação inusitada de creme e formigas saúvas representa uma inovação na culinária. Este prato demonstra a utilização de ingredientes não convencionais para criar experiências gastronômicas surpreendentes. A salsinha picada fresca é utilizada como guarnição para realçar a apresentação visual do prato. A decoração com salsinha oferece um toque de cor e frescor ao prato, tornando-o mais apetitoso. A salsinha picada é um elemento decorativo simples, mas eficaz, que pode transformar a aparência de um prato.
A guarnição com salsinha picada agrega valor estético ao prato, tornando-o mais atraente para o consumidor. Um fio de azeite de oliva de boa qualidade pode ser adicionado como toque final antes de servir. A adição de azeite extra virgem realça o sabor e aroma do prato. O azeite de oliva extra virgem contribui com gorduras saudáveis e antioxidantes. A escolha do azeite de oliva ideal complementa e enriquece a experiência gastronômica. O prato finalizado apresenta um contraste visual de texturas e cores. A combinação de ingredientes oferece uma variedade de sabores distintos. A apresentação cuidadosa realça a experiência gastronômica. Cada elemento do prato contribui para um equilíbrio harmonioso de sensações. A finalização do prato demonstra a atenção aos detalhes e o cuidado na preparação. A culinária brasileira se destaca pela vasta gama de ingredientes nativos e importados. A diversidade de frutas tropicais adiciona sabores únicos e cores vibrantes aos pratos. Especiarias e ervas aromáticas enriquecem os pratos com sabores complexos e aromas distintos. Grãos e cereais, como arroz, feijão e milho, são a base da alimentação e oferecem nutrientes essenciais. A combinação de ingredientes frescos e técnicas tradicionais resulta em uma culinária rica e saborosa. A culinária brasileira reflete a diversidade cultural e a riqueza natural do país. A formiga saúva possui relevância cultural e nutricional em diversas comunidades. As saúvas são uma fonte de proteína e gordura, contribuindo para a dieta de algumas populações. O consumo de saúvas está ligado a práticas ancestrais e conhecimentos tradicionais. A coleta sustentável de saúvas é essencial para preservar o equilíbrio ecológico e cultural. A mandioquinha, também conhecida como batata baroa, é um tubérculo rico em carboidratos e fibras. Possui baixo índice glicêmico, o que contribui para a manutenção dos níveis de açúcar no sangue. A batata baroa é uma fonte de vitaminas do complexo B e minerais como cálcio, fósforo e ferro. Seu consumo regular auxilia na digestão e promove a sensação de saciedade, auxiliando no controle do peso. A crocância das formigas oferece um contraste textural único em pratos. Este contraste textural enriquece a experiência gastronômica, proporcionando uma sensação complexa ao paladar. A crocância das formigas complementa sabores suaves e cremosos, criando um equilíbrio sensorial. A combinação de crocância e outros elementos texturais aumenta a percepção e o prazer do sabor. A cremosidade do creme de mandioquinha é fundamental para equilibrar os sabores do prato. Uma textura inadequada pode comprometer a experiência gastronômica, tornando o prato menos apetitoso. A cremosidade ideal permite que os sabores se harmonizem, proporcionando uma experiência gustativa mais rica. A técnica de preparo influencia diretamente na cremosidade final do creme de mandioquinha. Ingredientes de qualidade e o tempo de cozimento adequado são essenciais para garantir a cremosidade desejada. O sabor terroso das formigas saúvas é uma característica distintiva na culinária. Este sabor único provém da dieta das formigas e do ambiente em que vivem. A percepção do sabor terroso pode variar dependendo do paladar individual e do preparo culinário. O sabor terroso das formigas saúvas adiciona uma dimensão complexa e exótica a diversos pratos. A exploração do sabor terroso das formigas saúvas representa uma inovação na gastronomia. O creme de mandioquinha apresenta um sabor adocicado natural, proveniente dos açúcares presentes na raiz. A doçura é sutil e equilibrada, complementando a textura aveludada do creme. O cozimento adequado da mandioquinha realça seus componentes doces, tornando o creme mais palatável. A ausência de adição de açúcares refinados preserva o sabor autêntico e saudável do creme de mandioquinha. A harmonização de pratos com bebidas visa realçar os sabores e proporcionar uma experiência gastronômica completa. A escolha da bebida ideal depende dos ingredientes e do método de preparo do prato. Vinhos tintos encorpados harmonizam bem com carnes vermelhas,
enquanto vinhos brancos leves complementam frutos do mar. Cervejas artesanais e outras bebidas também podem ser excelentes opções de harmonização, dependendo do prato. A adição de especiarias pode realçar o sabor original de uma receita. Ajustar a quantidade de sal é crucial para equilibrar os sabores. Substituir ingredientes pode criar versões alternativas para diferentes necessidades alimentares. A utilização de diferentes tipos de óleos pode alterar o perfil de sabor e a textura final. A adição de ervas frescas proporciona um aroma e frescor únicos. Experimentar com diferentes técnicas de cocção pode transformar um prato. O consumo de formigas é uma prática alimentar ancestral de diversas culturas indígenas. Em algumas comunidades indígenas, as formigas são consideradas uma iguaria e fonte de proteína. A coleta de formigas é um processo tradicional que envolve conhecimento profundo do ecossistema local. Diferentes espécies de formigas são consumidas, cada uma com sabor e valor nutricional distintos. O consumo de formigas representa um importante aspecto da cultura e identidade indígena. Esta prática alimentar sustentável demonstra a profunda conexão entre os povos indígenas e a natureza. A cozinha contemporânea integra ingredientes tradicionais para criar pratos inovadores. A fusão de técnicas modernas e ingredientes clássicos resulta em sabores únicos e apresentações sofisticadas. Ingredientes tradicionais fornecem a base para a experimentação e a reinvenção na culinária contemporânea. A valorização dos produtos locais e sazonais é uma característica marcante da cozinha contemporânea. O prato oferece uma experiência gastronômica única, combinando sabores e texturas de forma inovadora. A surpresa é um elemento chave, com ingredientes inesperados que despertam a curiosidade e o paladar. Cada garfada é uma jornada sensorial, com nuances de sabor que se revelam em camadas. A apresentação do prato é uma obra de arte, com atenção meticulosa aos detalhes estéticos. A combinação de técnicas culinárias modernas e ingredientes tradicionais cria uma experiência autêntica e memorável. O prato é uma celebração da culinária, com ingredientes frescos e sazonais que refletem a riqueza da natureza. A indicação do nível de dificuldade de uma receita informa ao cozinheiro o quão complexo é o seu preparo. Receitas com nível de dificuldade médio exigem um certo conhecimento culinário e atenção aos detalhes. O nível de dificuldade médio implica que o cozinheiro deve ter alguma experiência com técnicas básicas de cozinha. Ingredientes e utensílios mais específicos podem ser necessários para receitas de nível de dificuldade médio. O tempo de preparo e cozimento de receitas de nível médio é geralmente maior do que receitas fáceis. O sucesso em receitas de nível médio depende da precisão nas medidas e no segmento das instruções. O tempo de preparo de uma receita indica a duração estimada para concluir todas as etapas, desde a preparação dos ingredientes até a finalização do prato. Um tempo de preparo de 45 minutos sugere um prato de complexidade moderada, adequado para refeições cotidianas. O tempo de preparo é uma estimativa e pode variar dependendo da habilidade do cozinheiro e dos equipamentos disponíveis. Respeitar o tempo de preparo contribui para o sucesso da receita e a qualidade final do prato. A receita demonstra um rendimento de 4 porções. O rendimento refere-se à quantidade total de porções que uma receita produz. O rendimento é um fator importante no planejamento de refeições e no controle de porções. A indicação de rendimento facilita o ajuste da receita para diferentes tamanhos de grupos. A limpeza cuidadosa é essencial para a segurança alimentar, especialmente no controle de formigas. Formigas podem contaminar alimentos, transmitindo bactérias e outros patógenos. A remoção de fontes de alimento e água impede a proliferação de formigas na cozinha. A utilização de produtos de limpeza adequados elimina rastros de feromônios, desorientando as formigas. A limpeza regular de armários e despensas evita a infestação de formigas em alimentos armazenados.
A temperatura da frigideira é crucial para obter a crocância ideal das formigas. Temperaturas muito baixas resultam em formigas moles e sem a textura desejada. Temperaturas excessivamente altas podem queimar as formigas, comprometendo o sabor e a textura. A temperatura ideal garante que as formigas fiquem crocantes por fora e suculentas por dentro. O uso de um termômetro culinário é recomendado para monitorar e controlar a temperatura da frigideira. O ponto ideal de cozimento da mandioquinha é crucial para a textura e sabor do creme. A mandioquinha deve estar macia ao toque, indicando que está cozida o suficiente para ser processada. Cozinhar a mandioquinha até o ponto certo garante um creme liso e sem grumos. O excesso de cozimento pode deixar a mandioquinha aguada, afetando a consistência final do creme. Atingir o ponto ideal de cozimento realça o sabor adocicado e aveludado da mandioquinha no creme. A textura lisa e homogênea é fundamental para um creme de mandioquinha de alta qualidade. Uma textura inadequada pode indicar problemas no preparo, como cozimento insuficiente ou processamento incorreto. O uso de um mixer ou liquidificador de alta potência é essencial para garantir a homogeneização do creme. A adição gradual de líquido quente, como caldo de legumes, contribui para a emulsão e a textura cremosa. Passar o creme por uma peneira fina remove qualquer resíduo sólido, refinando ainda mais a textura. O ajuste preciso do sal é crucial para equilibrar e realçar os sabores em uma receita. A quantidade ideal de sal varia conforme os ingredientes e o método de cocção utilizado. Adicionar sal em diferentes etapas do preparo pode otimizar a absorção e distribuição do sabor. A utilização de diferentes tipos de sal, como sal marinho ou flor de sal, influencia a textura e o sabor final do prato. Experimentar e ajustar gradualmente a quantidade de sal é a chave para alcançar o equilíbrio perfeito no paladar. A noz moscada é frequentemente utilizada para intensificar o sabor de preparações cremosas. O aroma e sabor da noz moscada complementam a riqueza do creme, criando um equilíbrio gustativo. A adição de noz moscada realça a experiência sensorial, tornando o creme mais apetitoso. A moagem fina da noz moscada permite uma distribuição uniforme do sabor no creme. A salsinha fresca é utilizada para adicionar frescor a diversos pratos. A salsinha contribui com cor vibrante, tornando os pratos visualmente mais apetitosos. O frescor da salsinha realça os sabores dos demais ingredientes. A salsinha fresca é um ingrediente versátil, utilizado em diversas cozinhas ao redor do mundo. O azeite de oliva é frequentemente usado como toque final para realçar o sabor dos pratos. A adição de azeite de oliva cru intensifica o aroma, complementando os ingredientes principais. A qualidade do azeite de oliva influencia diretamente na experiência gustativa final. O azeite de oliva extra virgem é preferível para finalização devido ao seu sabor e aroma superiores. O contraste de sabores é um elemento fundamental na criação de pratos complexos e interessantes. A combinação de doce, salgado, ácido e amargo estimula as papilas gustativas, proporcionando uma experiência sensorial completa. Ingredientes contrastantes podem ser dispostos de forma estratégica no prato para criar um equilíbrio harmonioso. A utilização de técnicas culinárias específicas pode intensificar ou suavizar os contrastes de sabor. O prato é especialmente adequado para indivíduos com um paladar aventureiro e curiosidade gastronômica. Este prato incentiva a exploração de novos sabores e texturas, proporcionando uma experiência culinária única. A combinação de ingredientes incomuns desafia as expectativas e estimula a descoberta de sensações gustativas inovadoras. A apresentação visual do prato é projetada para despertar a curiosidade e convidar à experimentação. Este prato é ideal para quem busca expandir seus horizontes culinários e vivenciar novas culturas através da comida. A cozinha brasileira celebra a diversidade de ingredientes e técnicas culinárias. A tradição culinária brasileira é um reflexo da história e cultura do país,
Ingredientes nativos, como a mandioca e o açaí, são fundamentais na culinária brasileira. O Brasil oferece uma vasta gama de pratos regionais, cada um com suas características únicas. A utilização de ingredientes frescos e de qualidade é fundamental na culinária. Ingredientes frescos realçam o sabor e o aroma dos pratos. A qualidade dos ingredientes influencia diretamente o resultado final da receita. Ingredientes frescos contribuem para uma alimentação mais nutritiva e saudável. A escolha de ingredientes frescos apoia produtores locais e práticas sustentáveis. As técnicas culinárias são métodos e processos utilizados para preparar alimentos, transformando ingredientes brutos em pratos elaborados. O corte preciso dos ingredientes é fundamental para garantir uma cocção uniforme e apresentação visualmente agradável. A selagem de carnes em altas temperaturas cria uma crosta saborosa e retém os sucos internos, resultando em um prato mais suculento. O cozimento a vapor preserva os nutrientes e a textura dos alimentos, mantendo-os saudáveis e saborosos. A técnica de emulsificação combina líquidos immiscíveis, como óleo e água, para criar molhos e cremes homogêneos e estáveis. A redução de molhos concentra os sabores e intensifica a textura, resultando em um acompanhamento rico e saboroso. A criatividade na cozinha é incentivada através da experimentação com novos ingredientes. A exploração de combinações inusitadas pode levar a descobertas culinárias surpreendentes. A cozinha criativa envolve a adaptação de receitas clássicas com ingredientes locais e sazonais. O uso de técnicas culinárias inovadoras pode transformar ingredientes simples em pratos sofisticados. A apresentação visual dos pratos é um elemento fundamental da experiência gastronômica criativa. A experimentação culinária promove o desenvolvimento de novas habilidades e a expansão do paladar. A apresentação impecável de um prato realça a experiência gastronômica. A escolha da louça e dos utensílios complementa a estética do prato. O uso de cores e texturas variadas aumenta o apelo visual do prato. A organização dos elementos no prato cria um equilíbrio visual e facilita a degustação. A degustação de um prato pode evocar reações de surpresa e satisfação. A combinação de sabores e texturas pode gerar uma experiência sensorial intensa. A apresentação visual do prato contribui significativamente para a experiência de degustação. A reação de surpresa é um indicador de que o prato excedeu as expectativas. A satisfação é o resultado final de uma degustação bem-sucedida. O uso de insetos como ingrediente alimentar é uma prática culinária global. Insetos oferecem uma fonte alternativa e sustentável de proteína. A criação de insetos geralmente requer menos recursos naturais, em comparação com a pecuária tradicional. Diversas culturas ao redor do mundo incorporam formigas em suas receitas tradicionais. O sabor das formigas pode variar dependendo da espécie e do método de preparo. A aceitação de insetos como alimento enfrenta desafios culturais e psicológicos em algumas regiões. A sustentabilidade no consumo de insetos representa uma alternativa alimentar com menor impacto ambiental. A produção de insetos geralmente requer menos recursos naturais, como água, terra e ração, em comparação com a pecuária convencional. O consumo de insetos pode contribuir para a redução da emissão de gases de efeito estufa associados à produção de alimentos. A criação de insetos para consumo humano pode ser integrada em sistemas de produção alimentar mais sustentáveis e eficientes. As formigas saúvas são uma fonte de proteína de alta qualidade. Elas contêm aminoácidos essenciais importantes para a saúde humana. As formigas saúvas são ricas em minerais como ferro, cálcio e zinco. O consumo de formigas saúvas pode contribuir para uma dieta equilibrada e nutritiva. A composição nutricional das formigas saúvas varia dependendo da espécie e do ambiente. Alergias a insetos representam um risco significativo para indivíduos sensíveis.
Picadas de insetos podem desencadear reações alérgicas leves a graves. A identificação precoce dos sintomas alérgicos é crucial para um tratamento eficaz. A adrenalina, epinefrina, é frequentemente usada para tratar reações alérgicas graves a picadas de insetos. Indivíduos com alergias conhecidas devem portar um auto-injector de adrenalina e usá-lo conforme as instruções médicas. A prevenção de picadas de insetos inclui evitar áreas infestadas e usar repelente. A legislação brasileira sobre o consumo de insetos ainda está em desenvolvimento. Não há regulamentação específica que trate da produção e comercialização de insetos para consumo humano no Brasil. A ausência de normas específicas gera incertezas para produtores e consumidores de insetos comestíveis. Projetos de lei estão sendo discutidos para regulamentar a criação, processamento e venda de insetos como alimento. A regulamentação busca garantir a segurança alimentar e a qualidade dos produtos à base de insetos. A legislação também visa promover o desenvolvimento sustentável da produção de insetos no Brasil. O consumo de formigas é uma prática cultural presente em diversas regiões do mundo, com variações nas espécies consumidas e métodos de preparo. Na Colômbia, as formigas saúva, conhecidas como hormigas culonas, são consideradas uma iguaria e possuem um alto valor nutricional. Em algumas culturas indígenas, o consumo de formigas está associado a rituais e crenças, representando força e fertilidade. As formigas podem ser preparadas de diversas formas, como torradas, fritas, assadas ou utilizadas como ingrediente em molhos e outros pratos. O sabor das formigas pode variar, dependendo da espécie e do método de preparo, com notas cítricas, amadeiradas ou picantes. A culinária tradicional com formigas apresenta uma variedade de receitas únicas e regionais. Formigas saúvas são frequentemente utilizadas, adicionando um sabor terroso e crocante aos pratos. Em algumas regiões, as formigas são consumidas puras, como um petisco crocante e nutritivo. Outras receitas incluem formigas como ingrediente em farofas, molhos e até doces. O sabor das formigas varia dependendo da espécie, da época do ano e do método de preparo. A tradição de comer formigas é uma prática ancestral, transmitida através de gerações. Chefes renomados incorporam formigas em suas criações culinárias, explorando sabores únicos e texturas inovadoras. A utilização de formigas na gastronomia reflete uma abordagem ousada e experimental na busca por novos ingredientes. Formigas oferecem um perfil de sabor complexo, com notas cítricas e ácidas que complementam uma variedade de pratos. A inclusão de formigas na alta gastronomia promove a sustentabilidade e o uso de recursos alimentares alternativos. Pratos com formigas demonstram a versatilidade culinária desde entradas refrescantes até sobremesas exóticas. A culinária com formigas representa uma fusão entre tradição ancestral e inovação gastronômica contemporânea. O turismo gastronômico explora a cultura e a história através da experiência culinária. O consumo de formigas, prática ancestral, é um exemplo de ingrediente exótico no turismo gastronômico. A degustação de formigas oferece uma imersão na biodiversidade e nos costumes de certas regiões. O turismo gastronômico promove a valorização de ingredientes locais e práticas sustentáveis. O futuro da alimentação envolve a exploração de fontes de proteína alternativas e sustentáveis. Insetos representam uma fonte de proteína promissora devido à sua alta eficiência de conversão alimentar. A criação de insetos requer menos terra e água em comparação com a pecuária tradicional. Diversas culturas já consomem insetos como parte de sua dieta tradicional. A incorporação de insetos na alimentação pode contribuir para a segurança alimentar global. O processamento de insetos em alimentos pode aumentar sua aceitação e palatabilidade. A criação de insetos para consumo humano apresenta um impacto ambiental significativo. A produção de insetos geralmente requer menos terra e água em comparação com a pecuária tradicional. A emissão de gases de efeito estufa é consideravelmente menor na criação de insetos.
A alimentação de insetos pode ser feita com resíduos orgânicos, reduzindo o desperdício de alimentos. A criação de insetos pode contribuir para a segurança alimentar e a sustentabilidade. No entanto, a regulamentação e a aceitação do consumidor são desafios a serem superados. O consumo de insetos levanta questões éticas sobre bem-estar animal e sustentabilidade. A criação de insetos para consumo pode ser mais sustentável do que a pecuária tradicional, reduzindo a pegada ecológica. A aceitação cultural e o nojo são barreiras significativas para a adoção generalizada do consumo de insetos. Questões de segurança alimentar e regulamentação são cruciais para garantir a qualidade e a inocuidade dos insetos consumidos. O valor nutricional dos insetos varia consideravelmente, influenciando seu potencial como fonte alimentar. A transparência na produção e rotulagem de produtos à base de insetos é essencial para informar os consumidores. A receita com formigas oferece uma nova perspectiva sobre ingredientes culinários sustentáveis. O consumo de formigas pode ser uma alternativa nutritiva e ecologicamente correta às fontes de proteína convencionais. A culinária com formigas demonstra a importância da inovação e da adaptação na busca por soluções alimentares. A aceitação de formigas na dieta requer educação sobre seus benefícios e preparo adequado. A exploração de ingredientes como formigas pode contribuir para sistemas alimentares mais resilientes e diversificados.